Estamos de volta com o programa Falando de Saúde, hoje abordando o assunto personalidade com a nutricionista Reila. E como é que é o seu trabalho com crianças dentro de casa? A gente sabe que as crianças gostam muito de doce, fruta, verdura, legume, nem pensar. Como é que você consegue convencê-las a gostar do que é saudável? Com criança é um trabalho bem interessante, bem diferente, porque primeiro eu tenho que conquistar a confiança da criança. Depois que ela confia em mim, isso leva um pouquinho de tempo, né? Depois que ela confia em mim, que a gente senta e conversa, aí sim dá para fazer a intervenção. O trabalho com criança, eu trabalho assim, através de fitas, de DVDs, que eu passo uns filmes para elas assistirem. Mas são filmes rapidinhos, que são dispersos, coisa de 8 minutos. Depois que termina o filme que a gente assiste, aí eu vou fazer brincadeiras com elas, através de pirâmide, peço para saber o grau de absorção daquele vídeo. Então, para elas pegar os ímãs, e incrível que pareça, elas são ótimas. Dos alimentos que são bons, dos alimentos que são bons, os que não são muito bons. Então, elas aprendem rapidinho. Às vezes é joguinho da velha, jogo de carta, de baralhinho com alimento, de fazer trocas, de fazer comidinha. Então, tem várias formas, dependendo da idade da criança. Tem que ser brincadeiras de ligar, de colorir, de quebra-cabeça. Então, são várias formas que eu trabalho com a criança. Mas o principal é trabalhar a cabecinha dos pais. Porque o filho é o que o pai faz, é o exemplo. Então não adianta eu falar assim para o pai, dê um suco para o filho, se o pai não toma o suco, o refrigerante do pai, o suco é do filho, não. Ali na casa todos têm que ser iguais, então tem que ter exemplo dos pais. Exemplo de mostrar um alimento para o filho e quando o pai for comer, não fazer também cara feia, né? Não ter nenhum semblante na cara que vá fazer com que o filho assimile que aquilo não é bom. E o filho tem o poder de guardar o não bom para sempre. E existe também aquele negócio do pai às vezes falar assim, olha, se você almoçar tudinho, tem a sobremesa. Então isso não pode, tem o doce. Aí quer dizer que a comida é ruim. É como se fosse assim, nossa, você come, senão você não ganha. Então isso não existe. Então uma coisa muito interessante que eu faço para as crianças gostarem mesmo de fruta e verdura, é oferecer esse alimento várias vezes de várias formas. Né? Por exemplo, se for ou cenoura ou maçã, então vamos mudar o corte, né, da cenoura ralada em cubo, em fatias, bolo de cenoura, suco de cenoura, pavê de cenoura, patê de cenoura, No caso das verduras, que a criança não gosta de alface, de repolho, como é que faz? Aí é hora de fazer os pratinhos de caretinha. Né? Tem um copinho que onde eu vou com a criança eu levo meu copinho. Então nesse copinho você coloca o arroz. Comprime o arroz e coloca no prato. Aí fica aquele, já tá a carinha o arroz. Aí você vem inventando, né? O olhinho pode ser a uva, o morango, a boquinha o tomate, né? O nariz ali, você já pega um pedacinho de abacaxi, o cabelo é o alface, o pescoço é a carne. Aí a criança é muito curiosa, ela vai querer destruir aquele prato e comer. Então a mãe fala assim, mas eu não tenho tempo, mas é uma coisa muito rápida. E no outro dia, ela mesma vai querer montar a boneca dela ou o carrinho. Né? Então a criança tem várias formas de trabalhar e também a gente tem que saber o que está na moda da criança, porque eu tenho que entrar no mundo dela, né, para eu conquistá-la, né? Então se é menina, eu tenho que saber que a Polly é uma boneca linda. Se é menino, eu tenho que saber que o Bob Esponja já está meio assim fora de moda. Então eu tenho que ter assunto para essa criança, porque é um público muito gostoso. Tem casos que eu chego, são 2 tipos de pacientes mirins que eu costumo dizer. Uns ou corre para o meu colo para pular e me beijar e achar bom, ou outros correm para esconder, porque eu tenho que procurá-los na casa primeiro, para depois trabalhar. Então tem que ter um tempo maior na agenda para atendê-los. E com o idoso, como é que é o seu trabalho com o idoso? O idoso também eu tenho que reservar um tempo maior na agenda, porque o idoso ele tem a necessidade muito de falar, então a gente tem que saber ouvir. Você chega na casa de um idoso, você tem que conversar bem devagar, ele tem que ler seus lábios, você tem que ter muita paciência com o idoso, conversar com o cuidador do idoso, né, para saber até mesmo horas, questão de horas. Às vezes você tem que usar métodos assim, tipo colocar relógio para despertar, porque ele esquece de comer, e às vezes não tem o cuidador também, né? Idoso gosta que toca nele, que pega, que vê como que está a pele, que passa a mão no cabelo. Então é aquela atenção muito diferente, você tem que ver a textura do alimento, se ele tem prótese, se a prótese está ou não ajustada, para poder passar aquela alimentação certa. Ele gosta, todo idoso tem muito porta-retrato, então ele gosta de falar dos netos, da família. Então não é só você chegar numa casa e falar o que você come, que hora que você come, né? Então é saber também... Se interar com a pessoa, com o ser humano. Se interar com a pessoa, com o ser humano. Às vezes você chega numa casa, às vezes tem um membro da família que tem pressão alta, outro é diabético,
e os outros não têm nada. Como é que você consegue fazer com que essa família tenha uma alimentação que sirva para todo mundo e não fazer um tipo de comida para cada um? Certo, é isso mesmo, a intenção é essa, é otimizar o trabalho da cozinheira, porque senão ela não dá conta, né? Não existe isso, ele é diabético, a comida dele, ele é hipertenso, a comida dele, não. Eu vou conciliar as duas patologias, porque se a pessoa é obesa e tem diabetes, com certeza a hipertensão está encostadinha. Se ela é obesa e tem diabetes, ao contrário também está encostadinha. Então, são doenças que uma está próxima da outra. Então, dá muito bem para fazer um cardápio, conciliar o diabético com o hipertenso. E com o resto da família, eu tenho que trabalhar a prevenção. Porque se tem pais, se tem avós que têm essa patologia, com certeza, eles têm uma possibilidade muito grande de desenvolver. Então, eu trato quem tem e previno os outros de não ter. E a sua atuação fora de casa? Você vai no supermercado, na feira também, para orientar o que é melhor, o que é mais saudável para ser comprado? Isso, faço esse tipo de trabalho também. Eu acompanho o cliente até o supermercado. Ali a gente vai fazer leituras de rótulos, vamos ver até a forma de disposição dos alimentos das prateleiras do supermercado, quais são os pegas que existem no supermercado, né? Qual a melhor forma de você ir ao supermercado para não comprar tanto, fracionar as compras. Então tem vários diquinhas, várias formas de supermercado. Eu não só vou até o supermercado com o meu cliente, como toda promoção que eu sei, toda coisa que eu sei, eu passo um e-mail para o cliente e falo, olha, X lugar hoje, corre lá que tem promoção, mas cuidado, consuma até tal dia porque tem data de validade, né? Então tem esse tipo de trabalho também, né? Eu acabo que hoje, por causa da internet, a gente fica muito inteirada. Então eu recebo muitos e-mails, respondo muitos e-mails, e através de e-mail dá para fazer isso. Reila, para terminar, qualquer pessoa tem condição de ter acesso a uma personalidade ou isso é um trabalho muito caro? Não, não é um trabalho caro. Caro é aquilo que não te dá retorno. Aí você vai olhar aquela relação custo-benefício. O que é caro para a pessoa, né? Quando eu disse que às vezes eu chego em dispensa, tem tantos produtos obsoletos, então você vai jogar fora aqueles produtos, óleo que eu diminuo, que a pessoa deixa de consumir aquele tanto de óleo, que futuramente ela vai ter doenças por causa disso, de excesso alimentar. Então caro é remédio, caro, né? Com certeza. É você não tratar da sua saúde. É um custo-benefício, você está investindo na sua saúde, né? Investimento, é uma proposta de investimento na área de saúde, você falou tudo. Então, caro é aquilo que não te traz retorno, não te traz benefício. E hoje as pessoas têm procurado muito pela prevenção. As pessoas estão com muito medo de realmente adquirir algum problema de saúde, né? Então, não é caro. Reila, foi um prazer tê-la aqui conosco. Tenho certeza que você em casa vai aprender, após essa entrevista, ter uma alimentação um pouquinho mais saudável. Nosso programa é seu. Eu que agradeço. Muito obrigada. Então a gente se vê no próximo Falando de Saúde.